Prezados irmãos, mais uma vez eu apresento a minha saudação a todos, desejando-lhes a bênção de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, a bênção de Maria Santíssima, nossa Mãe, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para que assim nós unidos em uma só fé, possamos apresentar o nosso louvor e a nossa gratidão aos céus, por mais esta oportunidade que nos é concedida por Deus, de encontrarmos reunidos no tabernáculo de Deus aqui na terra, para juntos prestar o nosso louvor e a nossa adoração ao reino dos céus. Assim sendo, eu convido aqueles que puderem para ficar em pé, e vamos todos juntos com gesto de adoração a Deus, fazermos a nossa oração e súplica para esta reunião, em sentido de oração. Glorioso e eterno Deus, nosso Pai, neste momento, reunido nós estamos na Tua presença. É momento de fé, é momento de alegria e de esperança, porque encontramos reunido na presença de Deus e dos seus santos, para que junto possamos prestar o nosso louvor e a nossa adoração sincera ao poder celestial que nos é dado pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Por isto, ó Santa Avó Rosa, eu peço que a Senhora nos ajude, nos abençoe grandemente, para que todos os atos desta reunião possam ser feitos conforme a vontade do nosso Deus, recebendo da Senhora a inspiração dos céus, que a Senhora, que o nosso Santo Irmão Aldo tem nos concedido em todas as reuniões que realizamos nesta igreja. Por tudo isto, a nossa gratidão sincera. Também, ó Santa Avó Rosa, ajude, abençoe grandemente a este conjunto coral, para que os louvores que eles irão entoar através dos hinos, que seja tudo para a honra e glória do poder de Deus, que aqui na terra é representado por esta igreja. E nós, unidos em um gesto de gratidão a Ti, possamos expressar o nosso louvor e o nosso reconhecimento e gratidão ao reino dos céus. Assim sendo, convicto desta fé, nós nos entregamos esta santa reunião em Tuas mãos santas, ó Santa Avó Rosa, nas mãos de Jesus e do nosso Santo Irmão Aldo. E assim sendo, declara a mesma iniciado, em nome de Deus, o nosso Pai, e de todo o poder celestial. Amém. Vamos todos juntos cantar o hino oficial de nossa igreja, Igreja Forte. Amém. Todo que tem os seus lugares poderão se assentar. Prezados irmãos, é motivo de muita alegria a todos nós estarmos reunidos na casa de Deus, prestando o nosso louvor, o nosso agradecimento ao poder celestial que está sobre nós, para que nós juntos possamos demonstrar o nosso amor, a nossa fé, o nosso reconhecimento, e como forma de gratidão aos céus por este momento de fé, vamos apresentar os nossos hinos de louvor ao reino dos céus.
Vamos entoar todos juntos, Milhares de Anjos. É o de número 21 do nosso inário. Milhares de anjos conosco estão para nos abençoar, para dar-nos saúde e a graça de Deus e todo mal aniquilar. Esta igreja é apostólica, vence sempre, vencerá. Jesus aqui reina com grande poder e para sempre reinará. De número 45, a maior alegria. A maior alegria é ter Jesus no coração, mas para isso é preciso ter sim santificação. Por isso, santo, santo, santo devo ser para ter de Cristo seu poder para salvar e para curar e o poder celestial glorificar. De número 71, avançai. Empunhando o Evangelho de Cristo, ó irmão, sem temer avançar, sempre avante com fé a marchar e o Consolador proclamar. Enviarei outro Consolador, foi a sua palavra final. Quem pregar o que o Mestre mandou, herdarão galardão de esplendor. Na sequência, e para finalizar esta parte, de número 210, o mundo inteiro há de conhecer. O mundo inteiro há de conhecer teu amor, santo amoroso. O mundo inteiro há
contigo, unidos ao teu sucessor. Subiremos com alegria ao reino santo de Deus, nosso Criador. Prezados irmãos, neste momento nós iremos passar para uma outra parte de nossa reunião que se faz necessário e até posso afirmar indispensável, que é as ofertas, as contribuições para manter a obra de Deus aqui na terra, que é esta Santa Igreja Apostólica. Vou fazer aqui a leitura mencionada pela direção de nossa igreja neste boletim do dia 30 de julho, aonde nos diz o seguinte: ofertas para a Igreja Apostólica. Prezados irmãos apostólicos, a sua dedicação em manter a nossa igreja com as suas contribuições é muito importante e de grande valor para a obra de Deus na terra. Deus ama o que contribui com alegria no coração, conforme ensinou o apóstolo São Paulo em carta à igreja de Corintos, na qual afirmou: Deus ama o que dá com alegria. Ele é poderoso para fazer com que lhe seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, todos transbordem toda boa obra. Ora, aquele que dá a semente, aquele que semeia também dê o pão para comer, e multiplica a vossa sementeira, aumente os frutos de vossa justiça. Deus o Pai e Jesus nosso Senhor prepararam e enviaram a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, para ajudarem o seu povo, distribuindo bênçãos preciosas, concedendo paz, saúde e felicidade, abençoando o pão nosso de cada dia. Desde a antiguidade, através do profeta Moisés, Deus o Pai instituiu o dízimo em seus mandamentos e entregou nas mãos do seu povo a responsabilidade de manter o reino dos céus na terra. Também para que almas fossem preparadas para um dia habitar na glória celestial e para que na terra os seus filhos tivessem uma vida justa, honrada, santificada, a fim de que vivessem em paz e fossem muito abençoados. Assim sendo, é de justiça que no tempo presente o povo apostólico contribuam para manter o trabalho da igreja, inclusive porque é o único meio com o qual contamos para levarmos avante esta obra de salvação, de redenção da criatura humana. Irmãos, contribuam com amor, dedicação, pois a nossa igreja depende muito do amor do seu povo para realizar e levar avante a sua missão. Cumpra o seu sagrado dever de manter a Igreja Apostólica, que é o reino do céu na terra. Enviamos o nosso abraço fraternal, desejando-lhe toda a proteção celestial de Deus o Pai, de Jesus nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, a todos os santos e os anjos do Senhor. Aí, meus irmãos, foi a palavra mencionada pela direção da igreja, mostrando a todos nós que nós devemos ser unidos em uma só fé, no mesmo amor, e cada um de nós em particular fazermos as nossas contribuições para manter a obra de Deus. Sabemos, meus irmãos, que a nossa Santa Igreja Apostólica, hoje restaurada na terra por Jesus, pelo nosso Pai Celestial,
através de Deus, o santo irmão Aldo, foram através deles que nosso Deus pôde assim restaurar na terra a sua igreja e fazer nova todas as coisas, trazendo novamente o reino dos céus, para mostrar o caminho que os conduz à salvação da alma. Esta é a missão da igreja apostólica. Nós estamos lutando dia após dia, levando uma mensagem de fé, de esperança, para a qualificação moral e espiritual de um povo, para um dia ser levado aos céus. Mas veja, meus irmãos, que enquanto isto, vamos lutar, vamos trabalhar unidos, para que cada um de nós façamos a nossa parte, para ajudar na manutenção da obra de Deus aqui na terra. Nós sabemos, irmãos, que a nossa Santa Igreja Apostólica, a única fonte de renda que ela tem, é o nosso amor, é o nosso esforço, é a nossa dedicação, dando por conseguinte as nossas contribuições, quer seja através dos nossos dízimos, quer seja através das nossas ofertas especial ou costumeira, mas se destina neste único meio que a igreja tem para levar avante a obra de Deus. Então, cada um de nós que já fazemos parte, observam bem, já decidimos deixar do mundo pecador para seguir tão somente o reino de Deus e a sua justiça, cabe a cada um de nós fazermos uma reflexão e assim unidos num só amor, numa só fé, fazermos as nossas contribuições. Dentro deste contexto, observam bem o que está relatado aqui em nossa mensagem. Assim sendo, é de justiça que no tempo presente o povo apostólico contribuam para manter o trabalho de sua igreja, inclusive porque é o único meio com o qual contamos para levarmos avante esta obra de salvação e de redenção da criatura humana. Finalizo dizendo: irmãos, contribuam com amor, com muita dedicação, pois a nossa igreja depende muito do seu povo para realizar, levar avante esta missão. Cumpra com o seu sagrado dever de manter a igreja apostólica, que é o reino dos céus aqui na terra. Aí está, meus irmãos, o motivo que nós pedimos a contribuição dos nossos irmãos que já decidiram de uma vez por toda seguir o reino do céu e a sua justiça, que nos é ensinado por esta igreja. Entendam que nós estamos contribuindo para manter o reino dos céus aqui na terra. Então está aí o pedido. Querida e Santa Avó Rosa, neste momento em que nós podemos assim falar algumas simples palavras, mas mostrar que as nossas contribuições é de um valor muito grande para manter a obra de Deus aqui na terra. Por isso, ó Santa Avó Rosa, eu suplico a bênção da Senhora, de Jesus, de Mãe Maria Santíssima, as bênçãos do Santo Irmão Aldo, que continue abençoando, guardando e protegendo o nosso viver, dando a cada um de nós a prosperidade dos nossos negócios, daquilo que nós fazemos do nosso dia a dia. E assim, ó Santa Avó Rosa, neste momento que os teus filhos irão contribuir para a obra de Deus na terra, que eu declaro que estas contribuições já estão consagradas em nome de Jesus e de Deus, o nosso eterno Pai. Amém. Então, meus irmãos, está aí mais uma oportunidade para que todos nós possamos ofertar para manter a obra de Deus aqui na terra. Agora, na sequência, nós temos alguns avisos aqui publicado pela direção da igreja, que é de fundamental importância para todos nós. Observam bem o que a direção está trazendo para nós neste momento. Sacramento do batismo. Avisamos a todos os nossos irmãos que teremos a realização do santo batismo em nossa sede, no dia 3 de setembro.
A chegada dos irmãos que forem se hospedar em nossa sede será no dia 31 de agosto, quando teremos a festa de aniversário do Santo Irmão Aldo. Informamos ainda que teremos limitação de lugares disponíveis nos alojamentos. Portanto, pedimos aos irmãos interessados, principalmente os que irão se batizar, que já procurem dar o seu nome aos responsáveis de viagem em sua congregação. Os responsáveis de viagem devem manter o contato com o setor responsável em nossa sede, informando o número de candidato e a quantidade de acompanhantes. Então está um aviso que já era esperado, né? Temos agora a oportunidade de ver o que está sendo publicado, é muito importante. Disciplina da Igreja Apostólica. Como direção atual de nossa igreja, sentimos a obrigação e o dever de publicar novamente mensagens sobre disciplina, pois mesmo com tantas alertas e conselhos e orientações, infelizmente, temos visto irmãos se deixando levar pela influência de outros, desobedecendo a disciplina da igreja, e escandalizando seus irmãos em nossa fé, comentando pecado, deixando vulnerável a sua alma diante de Deus, porque a sua justiça é perfeita. Alguns, levando pelos sensatez, dominado pela tentação e do pecado, querem desafiar o conselho deliberativo e os pastores de nossa igreja, que vêm através de mensagens deixadas pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, ensinando, aconselhando, dando ao nosso povo e fazendo prevalecer a originalidade de nossa fé apostólica. Muito embora alguns estão tentando modificá-la, reafirmamos que a disciplina continua e continuará intacta até o fim desta igreja na terra, porque a disciplina é a base fundamental da vitória da Igreja Apostólica. A nossa fé apostólica precisa ser respeitada com relação à doutrina, à disciplina, por todos os irmãos e irmãs, pois a liberdade ampla e limitada do mundo pode parecer boa aos olhos de muitos, mas fere a moral da santa doutrina, assim como disciplina justa e sensata não tira a liberdade dentro do limite estabelecido por Deus, mas evita os excessos da iniquidade e o escândalo. Por esse motivo, afirmamos que sem disciplina não há moralização dos costumes e nem se dá a purificação, a santificação e a salvação da alma. Então, pratiquemos a doutrina e a disciplina de nossa amada Igreja Apostólica em tudo, seja em casa, no trabalho, na escola, na sociedade, na igreja, pois é para o nosso bem e felicidade. Proceder nos templos apostólicos. Informamos mais uma vez a todos os nossos irmãos, seja na sede ou em nossas congregações, que aquele que causar escândalo, desrespeitando os nossos templos, promovendo brigas, contendas, discussões, serão suspensos por prazo indeterminado, sendo no transcorrer da reunião, trabalho do ensaio ou nos anexos. Nossos templos são sagrados e consagrado a Deus, aos seus santos, e deve ser respeitado como casa do Senhor, um lugar de paz, de reverência. Devemos respeitar nossos irmãos como família apostólica, filhos do mesmo Pai, o nosso Deus. Amém. Aí foram os conselhos, podemos dizer assim, os avisos e orientações
da direção de nossa igreja. Prezados irmãos, agora eu quero avisar a todos os irmãos que amanhã a nossa reunião será realizada tendo início às 10 horas da manhã. Todo último domingo de cada mês, a nossa reunião aqui nesta congregação, ela é realizada às 10 horas da manhã. Assim também eu estendo este convite a todos quantos nos ouvem através da internet. Amanhã, às 10 horas, nós iremos dar início à nossa reunião aqui, nesta congregação de Taquara. Todos vocês daí também estão convidados. Também, meus irmãos, quero falar a todos quantos nos ouvem, que sempre foi um pedido do nosso santo irmão Aldo, para que o nosso povo, os nossos irmãos, e aqueles que estão conhecendo os nossos ensinos, que vêm dos céus, que esforcem a cada dia para ouvirem o programa A Hora Milagrosa. É o meio pelo qual nós vamos buscando o conhecimento de uma vida com Deus. Ali nós mostramos, ensinamos a mais perfeita verdade, da maneira que a criatura humana possa viver para encontrar com Deus, através da fé. E no final dos nossos programas, irmãos, nós oramos, pedimos a bênção de Jesus, de nossa mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para abençoar todos quantos nos ouvem. Então é um momento oportuno para que todos nós possamos aproximar mais de Deus e receber as suas bênçãos, lá em casa, no nosso trabalho, aonde estivermos. Então fica aí este convite, para que possamos ser mais e mais consagrados e dedicados a Deus, e sempre ter um lenitivo, para que possamos a cada dia servir melhor o reino dos céus. Agora, na sequência, irmãos, nós vamos passar a mensagem de hoje, né? A disciplina concede honra e nos faz participantes da santidade de Deus. É nesse tema, é neste assunto que nós vamos fazer a nossa meditação. É algo muitíssimo importante para todos nós, para todos quantos nos ouvem, para que possamos ser participantes da santidade de Deus. E para sermos participantes da santidade de Deus, precisamos ser obedientes à nossa doutrina e à nossa disciplina. Irei primeiramente fazer a leitura e depois vamos fazer os nossos esclarecimentos. A disciplina da Igreja Apostólica é um conjunto de regras de boa conduta legada por Jesus através da Santa Avó Rosa, para termos um viver digno, honrado, que reflete diretamente na vida espiritual, para buscarmos a identidade de Deus e assim participarmos de sua santidade. Para alcançar a perfeição de nossa vida, em santidade em nosso viver, precisamos ser disciplinados, ou seja, devemos proceder dignamente, de maneira constante diante de Deus e do nosso próximo. A disciplina apostólica corrige, educa, moraliza. Quem é disciplinado em sua vida, no trabalho, nos estudos, e faz todo o esforço para servir a Deus, é bem-sucedido em
todas as suas realizações. Sem disciplina não há santificação, e sem santificação não pode haver salvação, pois a pessoa indisciplinada se corrompe, desvirtua em seu viver. Assim procedendo, só tem a perder, porque em nada poderá ser bem-sucedido, uma vez que, sem disciplina, ninguém vencerá. Em sua carta aos Hebreus, o apóstolo São Paulo esclarece sobre o valor da disciplina para os filhos de Deus, afirmando, palavra do apóstolo São Paulo: porque o Senhor corrige a quem o ama, e é para a disciplina que perseverais, pois Deus vos trata como filho. Pois que o filho a quem o pai não corrige, além disso, tínhamos os nossos pais, seguindo a carne, nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos? Então vivemos, pois, os nossos dias, para corrigir por pouco tempo, seguindo o que de melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Olha aí os ensinos preciosos. Deus o Pai, por meio da Santa Avó Rosa e do ministério do Santo Irmão Aldo, nos corrige e disciplina para nossa salvação e santificação, para que sejamos participantes de sua santidade. Um povo disciplinado é um povo vencedor, amando, querido por todos. Aceitem a nossa disciplina como regra do bom viver, isto se quiser ser bem-sucedido em sua vida aqui na terra. Quem ama a disciplina apostólica, ama a doutrina e a sua alma, a sua igreja. A Santa Avó Rosa, em tudo procura ser obediente aos ensinos e conselhos que nos deu o Santo Irmão Aldo. Um dos conselhos deste santo de Deus foi para que os pais amem os seus filhos, dando-lhes perfeita educação, o sentimento que os ajudem a ser disciplinados e ter boa conduta, para que possam desenvolver todas as qualidades de filhos de Deus. Assim, ensine os seus filhos a regra do bom viver, o bom proceder. Quando necessário, devem corrigi-los, orientá-los, para que não se tornem pessoas malcriadas, desobedientes. Ensinem a ser humildes, pois a pessoa humilde aceita a correção, acata as orientações, não se rebela, nem se orgulha, mas se torna uma pessoa sábia, de bom proceder. Há um sábio ensinamento do livro de Provérbios a respeito deste assunto, que diz assim: não retireis da criança a disciplina, a correção, pois livrarás a sua alma da condenação. Seja um amigo dos seus filhos, para o bem, para o que é justo diante de Deus. Conversem com eles, procurem ouvi-los e compreendê-los as suas diversas fases de desenvolvimento. Procure ser um exemplo para eles, dar-lhes o seu carinho, o seu afeto de amor, porque, assim procedendo, eles terão muito respeito, consideração para com a sua palavra, para com os seus conselhos. Então, ensine-os mesmo a respeitar as pessoas idosas, as pessoas com necessidades especiais,
os obreiros em geral, os professores, orientadores, a respeitar o seu próximo, para que não sejam briguentos e nem ríspidos com ninguém. Quando necessário, deve corrigi-los, orientá-los, ensiná-los, para que tenha temor e respeito aos senhores pais e às pessoas em geral. Ensine os seus filhos a amar a igreja, amar e respeitar a sua doutrina e a sua disciplina, as quais Jesus nos trouxe dos céus, por meio da Santa Vó Rosa. Também deve ensiná-los a respeitar as reuniões de nossa igreja, orientando sempre que nossos templos não são locais para brincadeiras, correrias, nem para conversas durante as reuniões. São lugares sagrados e consagrados para adorar e glorificar a Deus e aos seus santos poderosos. Como Jesus, nosso Senhor, a Santíssima Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. A doutrina ensina o seguinte: guarde os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Isto é o mesmo que dizer: cuide do teu proceder, das tuas atitudes, e guarde a tua língua para dizeres as palavras torpes e inconvenientes num ambiente tão santo. Tenhas todo o respeito, cuidado, para não entristeceres a Deus e nem os seus santos. Com estes ensinos, esperamos que todos os irmãos respeitem mais a nossa disciplina, no seu viver, no seu proceder, na maneira de se apresentar, de acordo com a vontade da Santa Vó Rosa, evitando assim a desobediência que tanto entristecem os santos de Deus. Sejam sábios, perseverantes, prudentes, para que a Santa Vó Rosa, com a Virgem Maria, com o Santo Irmão Aldo, possam ajudar, abençoar a todos os irmãos que tenham uma vida justa, honrada, digna e santificada para o nosso Pai Celestial. Aqui, meus irmãos, foi a mensagem apresentada pela direção da igreja, da qual nós iremos fazer a nossa meditação. É um assunto, meus irmãos, bastante conhecido, porque desde a formação desta igreja, foi o nosso Mestre Jesus que recebeu de Deus esta incumbência para fazer com que as suas promessas fossem cumpridas aqui na terra. Então, Jesus veio, através da Santa Vó Rosa, restaurou a sua igreja, e na pessoa dela, a Santa Vó Rosa formou o Consolador de sua promessa. E ambos, Jesus e a Santa Vó Rosa, quem instituiu esta disciplina para esta igreja apostólica. Foi Jesus que trouxe dos céus esta doutrina perfeita e esta disciplina para a formação de santos para a glória de Deus. Então veja, meus irmãos, que a disciplina que temos hoje, observam bem esta parte, ela não foi instituída pela mente humana, não, ela foi instituída por Deus, através de Jesus, chegando ao nosso conhecimento, pela nossa santa e querida Vó Rosa. Quando nós falamos isto, meus irmãos, vamos refletir o seguinte: nós sabemos que os primeiros passos para que esta igreja fosse iniciada na terra
Foi pela vontade de Deus, mas teve o seu início pelo bispo Eurico e pela missionária Odete. Eles, porém, possuíam consigo um desejo muito ardente em vossos corações, de formar uma igreja, semelhantemente como a igreja dos santos apóstolos, lá no passado, que recebia de Jesus as orientações, as revelações, para mostrar um caminho, para santificar um povo, para levar aos céus. Com este desejo ardente em sua alma, o nosso saudoso bispo deu os primeiros passos, mas já por uma orientação divina de Jesus e de Deus, o nosso Pai. Foi quando Jesus pôde assim, através da Santa Avó Rosa, daquele pequeno grupo que já era dado início, restaurar a sua igreja na terra, e como está dito na doutrina, e fazer nova todas as coisas. Revelou doutrina, disciplina, tudo quanto a igreja prega e ensina, nos foi dada por Jesus e por conseguinte pelo reino dos céus. Daí se faz necessário que todos aqueles que aceitarem a nossa fé precisam colocar em prática a doutrina e em especial a nossa disciplina. Irmãos, observam bem as palavras de Jesus quando ele disse: sem santidade ninguém verá a Deus. Irmãos, e sem a doutrina e sem a disciplina ninguém consegue santidade na vida presente. A santidade, ela vem através destes dois princípios de fé, para a qualificação moral, que é a disciplina, e para a qualificação espiritual, que é a doutrina. Então são um conjunto de fé que precisa fazer parte da vida do povo de Deus, porque foi exatamente isto que nós aprendemos há anos passados, quando tomamos conhecimento da obra de Deus. Nós deixamos do mundo e do pecado, para seguir tão somente o reino do céu e a sua justiça, através desta doutrina e desta disciplina. Observa, meus irmãos, que um pouco antes, lá no início desta obra, a partir do momento que Jesus determinou, através da Santa Avó Rosa, a nossa disciplina, somente poderia entrar para frequentar as nossas reuniões, seja homens ou mulheres, se estivessem 100% de acordo com a nossa disciplina. Os irmãos aqui lembram disto, os de mais idade? Eu acredito que sim. Aqueles ou aquelas que estivessem fora desta disciplina, era convidado a voltar para a sua casa, colocar em ordem, para vir em outra oportunidade. Naquele dia não podia assistir, e assim foi por longos anos. Com o decorrer dos anos, dos tempos, não que a doutrina, que a disciplina mudou, não, a mesma continua sendo aquilo que realmente o é, determinado por Jesus através da Santa Avó Rosa e mantido nesta igreja. Por diversas circunstâncias, hoje, por exemplo, permanece as mesmas regras, a mesma doutrina, a mesma disciplina. Porém, se a pessoa, muitas vezes, quem vem nos frequentar pelas primeiras vezes, então nós iremos receber da maneira que eles estão, desde que não esteja tão depravado. Mas quando fazer conhecido a nossa doutrina, a nossa disciplina, essas pessoas também precisam estar de acordo com os ensinamentos da igreja, para poder permanecer neste santo caminho. E nós vemos, irmãos, que nos dias atuais existem muitas pessoas que, infelizmente, como está registrado na mensagem,
que criam problemas e outras vezes até causa alguma divergência neste sentido, querendo até modificar a disciplina da Igreja Apostólica. São causas pétreas de acordo com o nosso estatuto, que nunca será modificado. Tanto é verdade que a direção da igreja nos relata nesta mensagem que a nossa doutrina, em especial a nossa disciplina, ela permanecerá enquanto a Igreja Apostólica estiver nesta terra. Veja, meus irmãos, que a base fundamental da verdade do reino dos céus, estipulada na terra nos dias atuais, que faz a diferença, é a nossa doutrina e a nossa disciplina, em especial. Por isto, todo aquele que queiram ser feliz nesta terra, todo aquele que quer ser bem-aventurado, obedeça esta disciplina. É para o seu bem, é para a sua felicidade. Vejam que, muitas vezes, dentre um e outros, vemos algumas desobediência. Aí um, outro fala, poxa, a disciplina da igreja mudou? Não. São desobediências de tais pessoas. Mas chegará o tempo que por si só, essas pessoas tomam a sua atitude. Ou muda de vida, passa a obedecer, ou sai por outro lado. A escolha é de cada um. O nosso Deus, Jesus, Santa Rosa e Santo Imóvel, eles querem dar a sua bênção a todos. E eles têm dado. Mas por conseguinte, muitos desprezam, afastam da presença de Deus através da desobediência. É quando não pode mais receber. Prezados irmãos, para alcançar a perfeição de nossa alma, a santidade de nosso viver, precisamos ser disciplinados, ou seja, devemos proceder dignamente, de maneira constante, diante de Deus e do nosso próximo. Quando nós falamos proceder dignamente diante de Deus, é estarmos em tudo bem-sucedido, no amor, na fé, na obediência, quer seja aqui na igreja, onde estivermos, e diante do nosso semelhante, é onde nós vivemos, nosso trabalho, nosso dia a dia. Todos nós temos, irmãos, um compromisso pela nossa sobrevivência, isso é fato. É nesta hora, lá no trabalho, nas viagens, no nosso dia a dia, precisamos estar em obediência diante do nosso próximo, porque ele sabe que nós somos apostólicos, ele sabe que nós temos uma disciplina, ele sabe que alguma coisa rege a nossa vida porque somos diferentes. E às vezes alguns vêm a deixar a desejar, desobedecendo. Isto, meus irmãos, entristecem muito a Santa Avó Rosa, entristecem muito o nosso santo irmão Aldo, a Jesus e por conseguinte, o reino de Deus. Eles nos ensinaram a ser em tudo obediente, felizes, prósperos nesta terra. Vejam bem, a disciplina apostólica corrige, educa, moraliza. Quem é disciplinado em sua vida, no seu trabalho, nos estudos, faz todo esforço para servir a Deus e é bem sucedido em suas realizações. Nós temos prova desta verdade. Quantos dos nossos jovens, às vezes lá na faculdade, nos seus estudos, tem lá umas questões em provas tão difíceis, não sabe nem como responder, mas pede para a Santa Avó Rosa, pede para o Santo Irmão que lhe dê sabedoria, e tem saído muito bem, porque confia, porque coloca em prática, porque são fiéis e dedicados à lei de Deus. Esses dão prova diante da sociedade do seu amor, da sua fé e da sua dedicação. Irmãos,
dentro deste contexto, observam bem, nós vimos que nos dias atuais, quantas pessoas dizem consigo que a parte que a pessoa vive, a sua maneira de proceder, as suas roupas, as suas vestimentas, isso não tem nada a ver com o espírito. Não tem problema nenhum, dizem eles. Mas, irmãos, tem tudo a ver, porque através do nosso proceder é que nós damos prova do nosso amor, da nossa fé diante de Deus e nossos santos. Dentro deste contexto, observam bem, os falsos justificam o pecado, o mundanismo, combatem a santificação, dizendo que os costumes indecentes, as roupas extravagantes, os vícios, são relativos ao corpo e não contaminam a alma. É o que eles dizem lá. Enganam, ilude os pecadores. Ora, tudo isto contaminam a alma e separa a criatura de Deus vivo, de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, porque levaram para o pecado, para o mundanismo, e aonde está as trevas, o pecado, não pode ter luz, uma coisa não combina com a outra. Portanto, todo filho de Deus deve perseverar na fé, na caridade, na verdade, na justiça, na obediência, e assim, quem é constante neste santo caminho, permanece em Deus, em Jesus, na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo, e vivem em um espírito de santidade e de paz. Aí sim, tudo, tanto é verdade que Jesus orou ao Pai dizendo, isso é bom em palavra de Jesus, não são do mundo como eu do mundo não sou, santificai-o na verdade. E disse mais, dê-lhe a glória que a mim me deste, para que eles sejam perfeitos em unidade. Estes ensinos, meus irmãos, nos é trazido para que todos nós tenhamos uma ligação mais perfeita com Jesus, com a Santa Avó Rosa e com o nosso Santo Irmão Aldo, e sejamos leais, sejamos sinceros no cumprimento de nossa missão como povo de Deus, porque assim nos é ensinado pela Santa Avó Rosa, pelo nosso Santo Irmão Aldo, mostrando a cada um de nós este santo caminho, para que possamos ser felizes e bem-aventurados enquanto na terra há que viver. O nosso Senhor Jesus também disse o seguinte: filho meu, não te esqueças da minha lei, e em teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e de paz. Tudo isso, meus irmãos, está incluído na obediência, no amor, na fé e na dedicação do povo de Deus, para que sejamos leais, para que sejamos sinceros com os nossos atos, e assim possamos ser aprovados por Deus neste santo caminho, porque esta Igreja Apostólica, entendam bem esta verdade, ela nos ensina dia após dia o caminho que nos conduz para os céus, e é através destas mensagens que nós vamos qualificando a nossa vida moral e espiritual para ter direito à vida eterna. Todos aqueles que crê, todos aqueles que obedecer, serão felizes e bem-aventurados, porque estamos ligados a Cristo Jesus, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Tenha esta paz e esta bem-aventurança, e vamos para a frente, vamos para os céus, lado a lado com o poder celestial que reveste esta igreja, e que ilumina os nossos passos, e que na vida futura nos dá direito à vida eterna. Amém, que assim seja. Irmãos, irei falar por aqui, porque o tempo já foi embora, né?
Mas eu agradeço a todos imensamente pela tua presença, e assim convido para que amanhã, como eu já lhes disse, eu reafirmo, no horário das 10 horas da manhã, que todos estejam aqui presentes, para mais uma vez expressar o nosso louvor, o nosso agradecimento aos céus, por este momento de fé que a Igreja Apostólica oferece para todos quantos queiram viver com Deus. Amém. Convido a todos para ficar em pé e vamos fazer a nossa oração final. Em sentido de oração. Glorioso e eterno Deus, nosso Pai, agradecemos imensamente ao Senhor, ao teu amado Filho Jesus, pela restauração desta Igreja Apostólica na terra. O caminho de fé, o caminho da paz, o caminho da esperança, que nos é ensinado por Jesus nos dias atuais, através da Santa Rosa como consolador, do Santo Irmão Aldo como último profeta. Uma doutrina perfeita e santa, uma disciplina que moraliza a vida dos filhos de Deus, para que os nossos atos possam ser aprovados pelo nosso Pai Celestial. Por tudo isto, ó Santa Rosa, a nossa gratidão sincera. Agora eu peço, querida e Santa Rosa, que a Senhora continue ajudando, abençoando, guardando e protegendo a vida dos teus filhos, tantos quantos nos ouvem, quer seja neste momento aqui presente, na casa de Deus, também aqueles que nos ouvem através da internet. Ó Santa Rosa, envia os teus santos e os teus anjos, eles estejam com estes teus filhos, dando-lhes a tua bênção, a tua graça, a tua paz e o teu consolo, e todos sejam aliviados daquele sofrimento, daquilo que muitas vezes faz padecer tanto, mas que a Senhora ajude e lhes abençoe, para que eles superem os obstáculos da vida. Também, ó Santa Rosa, eu peço que a tua bênção se faça presente na vida destes teus filhos. Quantos deles, ó Santa Rosa, passam por momentos difíceis, doenças incuráveis, ó Santa Rosa, mas estão crendo na Senhora como Consolador, por isto colocaram os teus nomes nessa caixa de pedido de oração. Que a Senhora, ó Santa Rosa, envie os teus santos, os teus anjos, ou a Senhora mesma com o teu imenso poder, estejam lá presentes na vida destes teus filhos, resolvendo seus problemas, dando-lhes saúde e muita paz. Entrego todos aos teus cuidados. Por tudo isto, a nossa gratidão sincera. E assim, ó prezados irmãos e ouvintes, receba a bênção de Deus nosso Pai, na comunhão do Divino Espírito Santo, a bênção de Jesus nosso Senhor, de Mãe Maria Santíssima, as bênçãos da Santa Rosa, do Santo Irmão Aldo, permaneçam em nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Amém. Está finalizada a nossa reunião. A paz do Senhor a todos e até amanhã.